Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Então, quer uma palavra de sucesso? Está aí. Nós temos aí diversos princípios para o sucesso aí em Josué, capítulo 1. Muito bem. O que é o sucesso? O que é? Não é uma palavra difícil de ser definida, conceituada, mas eu queria que nós pensássemos um pouco sobre o que é o sucesso, porque às vezes nós estamos com uma ideia distorcida do que é o sucesso. Por quê? Existe uma visão mundana de sucesso. Então, o que é sucesso para o mundo? Esse mundo quase todo ele capitalista, né, em que nós vivemos. O que é o sucesso? É grandeza, é fama, é ter muito dinheiro. Isso é sucesso para o mundo. Mas nós não devemos confundir sucesso com fama. Muitas vezes as duas palavras são usadas como sinônimos, não é verdade? Sucesso é fama. Não. Não é não. Não é. Então, muitas vezes nós adotamos até um padrão mundano. Tomamos isso para nós. E perdemos realizações ou desvalorizamos realizações porque temos em vista um padrão mundano de sucesso. Então o mundo põe aquele alvo para você e como você não alcançou, você acha que você não foi bem sucedido. Você acha que a sua vida não é um sucesso. Que o seu negócio não é um sucesso. Mas essa ideia pode estar distorcida por esse modelo mundano estabelecido diante de nós, como se fosse uma obrigação, não é, de ser alcançado. Muito bem, então, na música evangélica, por exemplo, eu vejo uma grande contaminação desse modelo mundano. É claro que a gente não pode generalizar, mas o que é o sucesso na música evangélica? Será que é gravar um LP? Não, né? Agora eu apelei, né? Quer dizer, mas algum tempo atrás era. Será que é gravar uma fita cassete, né? Mas algum tempo atrás, o sucesso era isso, era gravar um LP. Bolachão. Será que o sucesso, então, é gravar um CD? Um DVD? Ou é um Blu-ray? Oi? No YouTube. Quer dizer, será que o sucesso é isso? É você gravar, vender muitas cópias, ganhar muito dinheiro, fazer muitos shows. Então, alcançar o auge, né, da fama. Será que esse é o sucesso que Deus espera de nós, né, enquanto músicos
e cantores. Mas temos essa contaminação. Temos isso. O músico, muitas vezes, ele tem essa visão. Ué, mas e ganhar as almas? Hã? Onde é que ficou nessa história ganhar as almas? Né? Não tem problema gravar, não tem problema vender, não tem problema. Mas, e a visão de Deus, onde é que está? Eu creio que um propósito básico de todo ministério é ganhar almas para Cristo. Então aí está o sucesso, não é, do ponto de vista de Deus. Se nós abençoamos alguém, se nós alcançamos almas, então nós estamos alcançando sucesso do ponto de vista de Deus. Muito bem. Agora veja só, o mundo tem uma ideia de sucesso, e eu vou dar um exemplo aqui de sucesso mundano, veja bem. Havia dois jovens, o nome deles era o seguinte, Robert Oppenheimer e Christopher Langan. Espero ter acertado a pronúncia aí. Robert e Christopher. Eram dois jovens americanos brilhantes na escola. Brilhantes. Mas o que aconteceu com o Christopher? O Christopher abandonou a faculdade e ele se tornou um garçom. Depois ele virou peão de obra, foi trabalhar na construção civil e por fim foi ser zelador. Então eu estava lendo um artigo sobre esses dois homens. Então o artigo dava a entender que o Christopher foi um fracassado. Porque muito se esperava dele, mas ele teve essa trajetória aí. Mas e o Robert? Não, o Robert seguiu nos seus estudos, formou na faculdade, se tornou um cientista brilhante e lá nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, ele estava liderando uma equipe de cientistas, uma equipe gabaritada. E o que eles fizeram? Essa equipe construiu a bomba atômica. Que sucesso, hein? Hã? Que sucesso, rapaz! O outro não. O outro foi ser garçom, foi ser peão, foi ser zelador. Um fracasso. Mas este aí alcançou um sucesso. Ele construiu a bomba atômica. Olha que maravilha. Veja o sucesso do ponto de vista mundano. Será que é o que Deus quer para nós? Não é? Se nós estivermos caminhando fora do plano de Deus, nós podemos alcançar esse tipo de sucesso. Nós podemos até atingir alvos que nós temos, alcançar objetivos, mas serão objetivos perniciosos, muitas vezes. Não é? Não podemos generalizar, mas o diabo quer esse tipo de sucesso, como desses homens aqui que construíram a bomba atômica. Bom, o que é sucesso? Se sucesso não é fama, não é dinheiro, não é megalomania, não é construir coisas grandiosas. Então, gente, sucesso é ser bem-sucedido. Agora eu falei o óbvio, né? Falei o óbvio, mas a gente precisa lembrar do óbvio. Precisa lembrar que sucesso é apenas ser bem-sucedido. Não é ser famoso. Quem sabe até você pode ser. Não é ser o maior. Suponhamos que você é um engenheiro, tem uma empresa de engenharia. Não quer dizer que a sua empresa tem que ser a maior do mercado para você ser um sucesso. Não, você tem que ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. Isso é o sucesso. O sucesso, então, é algo mais simples do que, muitas vezes, nós pensamos. Então, vejamos, tem alguns casos de sucesso na Bíblia, ou muitos, né? Como se diz aí, cases, né? Cases de sucesso.
Mas será que nós consideraríamos esses casos como sucesso? Exemplo, Deus chamou Abraão para ir à terra de Canaã. Abraão foi. E Abraão tomou posse ali de quanto daquela terra de Canaã? O espaço de uma sepultura. Ah, mas Deus não tinha prometido a terra para Abraão? Ele tomou posse apenas daquele lugar onde ele sepultou Sara. Abraão, então, foi um fracasso? Foi? De maneira nenhuma. Mas será que nós consideraríamos Abraão um sucesso dentro da ótica de sucesso atual? Mas Abraão, ele tomou posse daquele pedacinho de terra e podemos dizer que ali ele deixou uma semente, né? Ele deixou uma semente. Então, precisamos valorizar a perspectiva da semente. Talvez não estamos fazendo coisas grandiosas, mas estamos plantando boas sementes, ainda que pequenas. Não podemos desvalorizar isso, porque o que Abraão fez foi isso. Ele foi um sucesso absoluto. Né? Ele plantou uma semente. Moisés não entrou na terra de Canaã. Não entrou. Então quer dizer que ele foi um fracasso? De jeito nenhum. Ele levou um povo até a fronteira da terra. Moisés não foi um fracasso, apesar de não ter entrado na terra. Então, vejamos. E Jesus? Jesus passou aqui na terra uma vida simples e morreu crucificado. Será que ele seria considerado um sucesso hoje? Morte de bandido? Veja que, imagina Jesus hoje, Jesus por aí pregando, andando com 12 discípulos. Se fossem 12 mil, a gente consideraria Jesus um sucesso. Mas 12 homens? Oi? A célula dele estava pequena, né? Mas veja que Jesus, com 12 discípulos, sem uma igreja gigantesca, sem lugar para reclinar a cabeça, sem riqueza material, sem títulos, sem posições, será que ele seria considerado um sucesso nos nossos dias? Provavelmente não. Mas precisamos voltar os nossos olhos para a essência. É lógico que Jesus foi um sucesso absoluto. A sua crucificação não foi um fracasso, mesmo porque a cruz sempre foi um alvo para o qual Jesus se dirigia. Então veja o sucesso de Cristo. O sucesso de Cristo foi a cruz. Eu acho que isso pode nos fazer meditar muito. O sucesso de Cristo foi a cruz. Então isso vai contra tudo que o mundo prega. Vai contra. Mas por que nós precisamos enfatizar isso? Porque o sucesso na sua vida, meu irmão, sabe o que é? Cumprir o propósito de Deus. Isso é o sucesso. Não adianta nós fazermos tudo o que imaginarmos e deixarmos de fazer o que Deus queria que nós fizéssemos. Então, o que será esse sucesso? Muito bem, eu disse que sucesso é ser bem-sucedido. É simples assim. Mas ser bem-sucedido em quê? Em quê? Então, alcançar o sucesso é como atingir um alvo. Mas então você precisa ter um alvo. Você precisa ter. A gente não pode sair correndo atrás de tudo, como um caçador, que para ele qualquer animal serve. Então ele está perseguindo um animal, passa o outro, ele já muda de direção, e não sabe o que quer, e no fim não pega nada. Né? Então precisamos ter um alvo. Um alvo. E precisamos
determinar prioridades na nossa vida. Prioridades. Porque queremos o sucesso? Sim. Mas o sucesso a qualquer preço? Não. Não. Então precisamos estabelecer prioridades. Então, Jesus falou em Mateus 16, 26, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, é uma palavra de Jesus que pode nortear a nossa ordem de prioridades. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, isso pode nos ajudar nos negócios, não é? Vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro, vamos, enquanto isso não estiver prejudicando a nossa alma. Vamos ganhar dinheiro, vamos, enquanto não começamos a perder a paz. Então, vamos estabelecer prioridades. Então, em relação a ministério, por exemplo, precisamos nos lembrar que família é prioridade. Não sei se vocês já ouviram isso aqui hoje. Família é prioridade. Então, você tem um ministério, você está na obra de Deus, glória a Deus, mas a sua família é mais importante do que o seu ministério. E veja que quando Paulo estabeleceu ali uma lista de requisitos para o candidato ao ministério, em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo colocou a família nos requisitos. Colocou família. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 3. A família é prioridade se você tiver uma. Porque o que eu estou chamando de família aqui? Se você é casado, a sua família é você, sua esposa e seus filhos. Essa é a sua família. Não é? Porque se você acrescentar aí cunhado, cunhada, genro, nora, não é? Sogra, sogro e netos, aí você realmente não vai conseguir fazer nada para Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas a sua família, você, a sua esposa e seus filhos, é prioridade. Prioridade. Aí em 1 Timóteo 3, versículo 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, o ministério do bispo, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, veja que desses requisitos aí, vários deles se relacionam à família. A família antes do ministério. É como se Paulo dissesse assim, você tem aí um candidato ao ministério, veja como é que ele está cuidando da família dele. Se não estiver cuidando bem, descarta. Descarta. Então, sucesso ministerial começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Então, isso é um desafio para vocês, é um desafio para mim também, né? A espada do Senhor corta dos dois lados, né? Então, nunca se esqueçam disso. Bom, então, sua família é importante. Ela tá na frente do ministério. Então, de que adianta nós termos um sucesso absoluto em algumas áreas, sejam profissionais ou ministeriais, e o preço disso seja a nossa família?
Não é? De que adianta? Então Noé, por exemplo, a pastora Cris até falou sobre ele agora há pouco. Noé, ele foi um pregador que ele não alcançou nenhuma alma, a não ser aquelas da sua casa. Então Noé foi um fracasso. De jeito nenhum. A Bíblia diz que Noé entrou na arca e a sua família entrou também. Glória a Deus. Glória a Deus, Noé foi um sucesso. E é dessa família que nós viemos, né? Também não tinha outra, né? Então, Noé foi um sucesso, porque ele salvou a família dele. Hebreus 11, versículo 7. Agora veja o caso de um homem que construiu uma cidade. Esse homem se chamava Hiel. Isso está em 1 Reis 16, 34. Eu nem vou ler, porque para a gente ganhar tempo. Hiel construiu uma cidade, mas ele perdeu o filho dele quando começou e perdeu o segundo filho quando terminou. Sabe por quê? A cidade que ele construiu chamava-se Jericó. Então lá no livro de Josué tem a destruição de Jericó, não é? E lá tem uma maldição determinada no livro de Josué. Aquele homem que reconstruir Jericó perderá o seu filho quando começar e outro filho quando terminar. Mas que sucesso desse homem chamado Hiel. Um homem que construiu uma cidade. Meus irmãos, não valeu de nada, porque ele perdeu seus 2 filhos. Então, de que adianta nós fazermos tantas coisas se perdermos nossos filhos? Se perdermos nossas esposas? De que adianta? Então, vamos colocar a nossa família como prioridade. Muito bem. Vamos ver aqui. Vou citar aqui alguns elementos que podem ser considerados fatores para se alcançar o sucesso. Olha, é muito difícil alguém dar uma receita de bolo de sucesso, né? A não ser que seja uma receita para fazer bolo mesmo, né? Mas, não é mesmo? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas existem alguns princípios que eu acho que eles são básicos. Então, vou relacioná-los aqui rapidamente. Então, a gente pode ter fatores naturais e fatores espirituais. Então, vamos falar desses 2 fatores, desses 2 tipos de fatores. Por quê? Porque na obra de Deus, a gente não pode só depender de fatores naturais. Nós vamos mencioná-los. Então, para ter sucesso, primeiro, você tem que ter um alvo. Você tem que ter um foco definido. Foco definido. Você não pode querer ser um sucesso em várias áreas ao mesmo tempo. Não. Você tem que escolher alguma coisa para perseguir. Não é? Você precisa ter motivação. A motivação é importante. Então não vou falar muito sobre cada um desses tópicos, mas para quem quiser anotar, você pode depois pesquisar melhor sobre isso. Mas a motivação é fator importante para o sucesso. Se você estiver desanimado, fica difícil. Você vai ter sucesso como? Então você precisa achar a sua motivação. Achar alguma coisa que desperte o seu interesse. Não é? Muito bem. Você precisa descobrir o dom que você tem. Então, assim, isso serve tanto na área natural quanto ministerial. Você precisa descobrir o seu dom. Porque é ele que vai te conduzir ao sucesso. Não adianta você ficar lutando para fazer uma coisa se você não tem aptidão para aquilo. Então você precisa descobrir qual é o seu dom. Como descobrir isso? São vários elementos, né, que podem te levar a descobrir um dom. Mas
O que você gosta de fazer? Por exemplo, na igreja, o que você gosta de fazer? Em que área você gostaria de atuar? Aí você responde, né? Isso pode ser um indicativo de que você tem um dom naquela área, mas ainda não é uma garantia, tá? Que área que você critica na igreja? Hã? Isso pode ser um indicativo de que você deveria trabalhar naquela área. Aconteceu com você? Veja, um indicativo. Será que tem alguém que você sente inveja dele? Isso pode ser um indicativo, entende? Que você poderia caminhar naquele sentido, trabalhar naquela área. Por que você está invejando o irmão? Pode ser que tem dentro de você uma semente relacionada àquela área de atuação. Muito bem. Você precisa também ouvir os outros. O que as outras pessoas falam a seu respeito? Porque muitas vezes a outra pessoa identifica o seu dom antes de você. Então ouça as opiniões dos irmãos. De repente eles podem te ajudar a descobrir o dom. Quando a pessoa disser também, olha, você não serve para fazer isso, leve em consideração. Leve em consideração. Muito bem. Agora, uma vez que você identifica um dom, o que você precisa fazer? Trabalhar, executar a obra. Por quê? Às vezes a pessoa, ela quer atuar numa área, ela até diz que tem um dom, mas nunca faz nada. Então precisa colocar as mãos na massa, precisa trabalhar. Então, como alguém já disse, não é? Que é só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Só no dicionário. Porque na prática, o trabalho vem antes. Oi? E é muito. E é muito. É muito. Então, para alguém ser bem sucedido em alguma coisa, precisa trabalhar muito. Muito. Não basta ter o dom. Precisa colocar em ação. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Ele disse que a genialidade ela é 1% inspiração e 99% transpiração. É suor mesmo. Suor mesmo. Então não fique esperando uma luz divina, né, se acender. Thomas Edison, ele lutou para acender uma luz natural. E conseguiu, mas que sujeito, hein? Impressionante. Ele mudou a vida da humanidade, né? Com isso. Então, veja, muito trabalho. Precisamos ser dedicados. Precisamos de dedicação. Em Jeremias capítulo 18, tem uma expressão que eu acho muito interessante. Jeremias 18 fala sobre a casa do oleiro. Jeremias 18, o versículo 3, diz que Jeremias chegou à casa do oleiro e ele estava entregue à sua obra. Olha, o oleiro estava entregue à sua obra. Então você precisa se entregar. Isso é dedicação. Não é fazer mais ou menos. É se entregar à obra. Em Provérbios 22, versículo 29, tem um texto muito interessante. Um pouco atrás aí. Provérbios 22, 29 diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. É muito forte isso, né?
viste um homem diligente, um homem zeloso no seu trabalho, um homem dedicado, caprichoso, disciplinado, ele será colocado entre os grandes. Ele não permanecerá entre os de posição inferior. Aí depois de tudo isso, a pessoa fala assim, foi sorte. Foi sorte. Não, muito trabalho, dedicação, esforço. Agora, precisamos, além do trabalho, da dedicação, precisamos ser perseverantes. Perseverantes. Essa palavrinha, perseverança, ela faz a diferença entre aqueles que são bem-sucedidos e os que são fracassados. Perseverança. Por quê? Porque alguma coisa pode dar errado, mas você não pode desistir por causa disso. Então, insista, persevere, persevere. E quer dizer que nós não podemos experimentar fracassos? Podemos. No caminho do sucesso existem muitos fracassos. O problema é que a gente não conta com isso, né? Não conta com isso. E aí você começa a atuar, seja no ministério, seja na vida profissional, e aí você experimenta um amargo fracasso, e aí você desiste. Não, você não pode desistir. Tem que começar de novo. Tem que fazer daquele fracasso um degrau para você subir. Não é isso? Então, os grandes inventores da humanidade, eles experimentaram muitos fracassos, mas a característica de todos eles é que eles eram teimosos, eles eram perseverantes. Imagine quantos fracassos. Por exemplo, a invenção do avião. Quantos fracassos. Quanta gente se quebrou todo. Né? Até que o avião fosse inventado. Mas havia naqueles homens o quê? Determinação, insistência, perseverança. E foi assim até que Alberto Santos Dumont, ele pôde colher os louros ali da vitória, mas por trás dele muitos trabalharam, né? Muitos trabalharam para que aquele invento chegasse à realidade. Muito bem. Agora, na questão ministerial, tem tudo isso aí, mas tem o lado espiritual. Nós precisamos não apenas estudarmos os fatores que contribuem para o sucesso, mas precisamos da ação de Deus para termos sucesso ministerial. Não é? Senão, tudo ia se resumir a um estudo técnico do sucesso. Não, o sucesso ministerial, ele se utiliza também de elementos naturais, mas existem fatores espirituais. Espirituais, precisamos de ter um chamado de Deus. Você, para exercer um ministério, é importante que você tenha consciência de um chamado. É importante que você busque a bênção de Deus, que você busque a unção e o enchimento do Espírito Santo sobre a sua vida, porque sem isso, você pode ser o melhor técnico e não alcançará o sucesso ministerial. Veja bem, nós lemos ali alguns requisitos em 1 Timóteo capítulo 3. Então, se você quer ter sucesso ministerial, você precisa se apegar ao que nós lemos em Josué capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3. Nós precisamos atender àqueles requisitos que ali estão. Senão, nós somos candidatos ao fracasso. E uma coisa muito importante que Paulo escreveu para Timóteo,
que o ministro ele precisa ser modelo para o rebanho. Então, quer ser bem-sucedido no ministério, você precisa ser modelo para o rebanho. Você precisa ser modelo para aquelas pessoas que estão subordinadas a você. Se nós contrariarmos esses requisitos, não tem como sermos bem-sucedidos no ministério. Bom, podemos estar preenchendo esses requisitos e podemos já estar no ministério, mas precisamos de ter uma postura de vigilância. Vigilância, porque os pré-requisitos de repente estão atendidos, mas precisamos tomar cuidado, uma vez no ministério, para não sermos desqualificados. Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele escreveu: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, precisamos estar atentos a isso aí. Evitar aquilo que pode nos envergonhar. Porque, senão, o nosso ministério ele pode ser desqualificado. Desqualificado. Então, vou dar um exemplo, né? O adultério é uma das coisas que tem derrubado muitos. E aí nós dizemos assim, mas Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas a pessoa perde a credibilidade diante dos homens. Perde a credibilidade. Então, existem alguns textos na Bíblia que falam assim, diante de Deus e diante dos homens. Crescia Jesus em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Paulo disse que ele procurava andar com a sua consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. São duas dimensões às quais nós precisamos estar atentos. Precisamos estar bem diante de Deus, sim, mas precisamos estar bem diante dos homens também, porque a nossa mensagem é para os homens. Se os homens não aceitarem a nossa mensagem, o nosso ministério ele não será bem sucedido. Então é questão do testemunho. Precisamos zelar pelo nosso testemunho, pela nossa reputação. Muito bem. Queria ler também 2 Coríntios 6, 3. Paulo escreveu que ele evitava algumas coisas. 2 Coríntios 6, 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Será que o ministério de Paulo foi um ministério fracassado ou foi um ministério de sucesso? De sucesso, mas com isso aí, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, parece que a nossa visão de sucesso ela é um pouco diferente. Mas por quê? Porque precisamos ter em vista o fruto do nosso trabalho. O fruto. Evitando aquilo que possa causar escândalo, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, você quer ter um ministério de sucesso? Então, te dei aí algumas dicas. Reconhecer o seu dom, descobrir qual é o seu dom.
Descobrir qual é o seu chamado. Uma vez que você descobriu, mãos na massa, né? Trabalhar muito e procurar se capacitar sempre, né? Adquirir conhecimento. Também não pode trabalhar sem saber o que você deve fazer. Adquira conhecimento, zele pelo atendimento dos requisitos que estão aí para o ministério. Evite se tornar um motivo de escândalo. Tá? Então, tudo isso, juntando com a bênção de Deus, com a unção do Espírito Santo, não vai dar outro resultado senão o sucesso. Mas não é a fama. Né? Porque isso é outro assunto. Não é? Mas qual será o sucesso que nós esperamos? A frutificação, a produção de fruto, resultados no ministério. Agora, sabe qual que é a fórmula do fracasso? Essa aí é mais fácil. Sabe qual que é? Deixa a vida me levar. Né? Se você deixa a vida te levar, essa é a fórmula do fracasso. Deixe para amanhã o que você poderia ter feito ontem. Essa é a fórmula do fracasso. Vai adiando. Não é? O serviço que aparecer, passa para outro. Não pega no pesado, não. Passa para outro. O outro vai ser bem sucedido no seu lugar. Não é? É isso. Mas, se nós encararmos esses fatores, esses requisitos, essas orientações, seremos bem-sucedidos. Mas, cuidado com o perfeccionismo. Porque confundimos também sucesso com perfeição. Sabia disso? Confundimos sucesso com perfeição. A gente tem uma perda no meio do caminho e acha que não foi bem sucedido. Mas veja bem, Deus quer salvar os homens, não quer? Mas Ele não vai salvar todo mundo. Então quer dizer que Deus vai fracassar? Não. Vai ter uma perda? Vai. Nem Deus vai salvar a humanidade toda. Vai ter uma perda. Mas não quer dizer que é um fracasso. Então, às vezes, nós nos cobramos muito também, né? Nos cobramos muito. Nos cobramos demais. Mas vamos valorizar os degraus que nós conseguimos subir. Amém? Não vamos deixar essa ideia mundana de sucesso e vamos valorizar os pequenos sucessos que nós alcançamos. E podemos alcançar níveis maiores. Amém? Podemos atingir patamares maiores. E, acima de tudo, o importante é que estejamos produzindo frutos. E eu queria ler, para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4. Que Deus nos ajude para que possamos dizer como Paulo. Aí, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Então esse foi o balanço de Paulo. Paulo, ele poderia ter feito um balanço diferente, né? Olha, construí uma grande igreja, né? Comprei um carro importado, estou com muito dinheiro no banco, né? Abri tantas empresas. Não que essas coisas sejam erradas, mas precisamos valorizar o que é a essência. Combater o bom combate da fé. Ainda que seja difícil, ainda que seja custoso, mas podemos saber que produzimos o fruto que Deus queria que nós produzíssemos. Amém? Se fazemos a vontade de Deus, então o nosso ministério é um sucesso. Em nome de Jesus. Amém.